Olá! Nesse vídeo falaremos do padrão state. O padrão state, ou Objects for States, tem como problema que a troca de estado de objeto força o programador a implementar um conjunto de condicionais grande para mapear cada situação. Então, se eu tenho uma aplicação e ela tem um diagrama de estados mais complexo, esse é um padrão que já aparece como candidato. Por quê? Porque se eu não usar um padrão como esse, eu acabo tendo uma série de condicionais, um conjunto grande de ifs que eu vou ter que fazer para fazer o mapeamento de cada situação, ou seja, estado atual versus o comportamento diante de um certo evento. Então a solução é permitir a um objeto alterar o seu comportamento quando o seu estado interno muda. O objeto aparecerá ter mudado de classe. Ele não muda de classe, mas internamente ele tem uma estrutura que muda, né? Como consequências, o padrão elimina a necessidade de condicionais complexos, né, uma série de ifs, e que frequentemente serão repetidos, ou seja, piorando a manutenabilidade, além de permitir a inclusão de novos estados de forma mais simples. Bem, vamos pegar um problema clássico, um problema bem fácil de entender, né? Que é o jogo do Mario, né? Então, quem jogou Mario sabe que quando o Mario pega o cogumelo, se ele for pequeno, ele se transforma no Mario grande. Se ele for Mario grande, fogo ou capa, ele ganha pontos. Se o Mario for pequeno e pegar a flor, ele vira Mario grande e Mario fogo. Se ele for Mario grande, ele vira Mario fogo, né? Se ele for Mario fogo, ele só ganha a pontuação. E se ele for um Mario capa, ele vira um Mario fogo, né? Aqui nós temos quando leva um dano e quando pega uma pena. Que são as situações aí que a gente tem. Bem, e aí como é que funciona, né, esse padrão states? A ideia state, né? A ideia é a seguinte do padrão state. Eu tenho a classe Mario e tenho dentro dela um objeto do tipo MarioState, que é uma interface. E esse objeto aqui, ó, ele é implementado por essas classes. Então, na prática, quando acontece um evento específico, eu troco o objeto interno do Mario, né, o tipo do Mario, para que ele tenha o comportamento esperado para aquela situação. Então, o Mario, quando ele começa como um Mario pequeno. Olha só, tá aqui o construtor. Só que depois, quando ele pega o cogumelo, ó, ele pede para esse objeto, que nesse caso é o Mario pequeno, ele vai acionar o pegar cogumelo do Mario pequeno, né? Então, ó, se a gente vier aqui, por exemplo, ó, quando eu venho, vamos lá para o código, que eu acho que vai ficar melhor. Olha só, eu venho aqui e crio um objeto Mario, né? E aí eu falo Mario.pegar cogumelo. Nessa hora, o que ele faz? O Mario, quando ele é inicialmente criado, dentro dele tem um Mario pequeno. Quando ele chama o pegar cogumelo aqui, ó, ele está chamando o pegar cogumelo do Mario pequeno. E aí, obviamente, ele vai se transformar no Mario grande. Ó. Se a gente vier no Mario pequeno, o que ele faz? Ó? Ele dá a mensagem e retorna um objeto do tipo Mario grande. Notar que lá na classe Mario, o que ele faz quando eu chamo o pegar cogumelo? Ele substitui o objeto interno dele, o Mario State. Né? Então, quando ele pega um cogumelo aqui, ele troca o estado interno dele. Né? Depois ele pega a pena. Ao pegar pena, quando ele chama o pegar pena aqui, internamente, o Mario que está lá agora é o Mario grande. Cadê o Mario grande? Está aqui. E aí, ó, o Mario grande, quando pega a pena, o que acontece? Ele mostra a mensagem Mario com capa, que é o texto que aparece aqui. E depois, ó, retorna o Mario com capa. Se a gente olhar aqui no Mario, ó, o pegar a flor, não, pegar pena, né, que foi o código que a gente chamou, ele também substitui o estado interno, assim como levar dano e o pegar flor, né? Então,
pegar pena, pegar flor, pegar cogumelo, todos eles mudam esse estado interno do nosso objeto, né? Quem define esse conjunto, essa interface aqui de métodos que vão ser chamados é o Mario State. E aí o que acontece? Cada um dos objetos vai ser obrigado a implementar o pegar cogumelo, pegar flor, pegar pena e levar dano. Então, o Mario pequeno, por exemplo, ó, quando ele pega o cogumelo, ele vira o Mario grande. Quando ele pega a flor, ele vira o Mario fogo. Quando ele pega a pena, ele vira o Mario capa. E quando ele leva dano, ele vira o Mario morto, né? Por sua vez, o Mario grande, ó, o que ele faz? Quando ele pega o cogumelo, ele só ganha 1000 pontos e retorna ele próprio. Note que quando o Mario grande pega um cogumelo, eu não mudo o estado do objeto, né? Quando ele pega uma flor, eu modifico, eu retorno o Mario fogo, e aí lá na classe Mario, ó, ele vai alterar o estado, né? Da mesma forma aqui, o pegar pena, né, e o levar dano. Notar que o levar dano no Mario grande, ele transforma o estado interno num objeto do tipo Mario pequeno, né? Aqui a gente tem uma situação específica para o Mario morto, que a gente deveria colocar eventualmente algumas exceções, porque uma vez o Mario morto, ele não vai ter mais mudança de estado, né? Então a ideia é que no Mario morto, se eu tentasse, por exemplo, aqui na classe State, chamar Mario.levar dano para o Mario morto, era para eu ter um tratamento. A gente não fez isso nesse exemplo, apenas para simplificar, tá? Então a ideia aqui, ó, é que quando eu executo esse código, fica até fácil de entender. Ele começa como um Mario pequeno, pega o cogumelo, vira um Mario grande. Ele pega a pena, ele vira um Mario com capa. Ele leva dano, vira um Mario pequeno. Ele pega a flor, vira um Mario grande com fogo. Ele pega o cogumelo, ele ganha 1000 pontos. Aqui eu peguei a flor 2 vezes, por isso que ele ganhou 1000 pontos aqui de novo. Depois, quando ele leva dano, ele vira um Mario pequeno. Quando ele pega a pena, Mario com capa. Quando ele leva o dano com Mario com capa, ele volta a ser Mario pequeno. E se ele pegar um cogumelo mais uma vez, ele vira um Mario grande. Então a ideia é que o objeto Mario, ele passa a dar a sensação de que está sendo modificado, que ele deixa de ser um objeto que ele era para ser outro. Na realidade, isso acaba ocorrendo indiretamente com esse objeto interno que ele guarda, né, que é o estado dele. Então, essa é a ideia do padrão state, tá? Aqui a gente mostra o código e aqui a gente tem algumas considerações finais. O acréscimo de novos estados pode obrigar não só a redefinição da interface que define os eventos para migração, ou seja, o Mario State, mas também a própria implementação desses eventos nas classes concretas. Ou seja, posso ser obrigado a acrescentar um evento na interface e assim ter que implementar esse evento em todas as classes concretas. Eu posso ser obrigado a dar um comportamento que alguns desses descendentes, né, algumas dessas classes que implementam essa interface, essa implementação não teria muito sentido. Entretanto, uma possibilidade para diminuir essa necessidade, ela foi introduzida aí no Java, que é o uso de métodos default. Então, eu posso colocar um método default lá em cima, na interface, e aquelas interfaces que eu não precisar programar, elas vão utilizar esse método default, né? Bem, sobre o padrão state, era isso aí. Valeu!